Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você para que abramos as nossas Bíblias no Salmo 84. Nós estamos aqui numa série de 3 semanas, hoje é a segunda semana. Irmãos, então, Salmo 84. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para ouvir a Tua voz, e a minha oração é que o Senhor não nos deixe aqui sozinhos, não me deixe sozinho aqui, fazendo um mero discurso, e também não deixe os meus irmãos, a Tua igreja aqui, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, a fim, Deus, de que possamos entender a Tua palavra, como também aplicá-la em nossos corações. Seja com cada um aqui esta noite, que o Senhor cresça e que possamos diminuir em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, amados irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma série de 3 sermões no Salmo 84, com o propósito de declarar que a igreja é o melhor lugar do mundo para o cristão, ou o melhor lugar para se estar. Vimos que a comunhão dos santos na igreja local proporciona um lugar de comunhão irresistível, onde, quando nós somos expostos à palavra de Deus, nós somos edificados. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, nós somos confrontados. Quando nós somos expostos também à comunhão da igreja, há um cuidado mútuo, há uma edificação mútua, e todos os outros benefícios de se viver como igreja, como eu disse na semana passada, devem incitar em nós deleite, devem incendiar o nosso desejo e inspirar a nossa piedade, a nossa devoção em relação a Deus. Então, o que a Bíblia nos diz, queridos irmãos, do verso 1 ao verso 4? Olhe, por favor, para a sua Bíblia. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo, até o pardal encontra casa e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Então, nós temos aqui um salmista que está deleitoso em estar na casa de Deus, está desejoso pelos átrios do Senhor, e também que tem no seu coração uma devoção, uma vontade de uma vida piedosa. E nós precisamos, irmãos, da igreja, nós precisamos da comunhão da igreja. Não há como, olha bem, ser igreja se nós não estivermos com a igreja, junto com a igreja, aglutinados, ajuntados, meus queridos. A segunda parte do Salmo 84, do verso 5 ao verso 8, que nós vamos contemplar, queridos, vai nos mostrar a experiência dos peregrinos a caminho de Sião. Eram homens e mulheres que, por viverem longe de Jerusalém, anualmente trilhavam um longo e difícil caminho para adorarem a Deus, como diz aí no verso 1, quão amáveis são os teus tabernáculos. Meus queridos, o que aprenderemos esta noite, o que aprenderemos com essa experiência dos peregrinos de Israel, é que nós podemos e devemos transformar, olha bem, os nossos vales de sofrimento em oportunidades de santificação, porque a igreja é um lugar de comunhão, Mas a igreja é um lugar também de fontes revigorantes, meu irmão.
Então, volte os seus olhos agora para o verso 5 ao verso 8, para que possamos ler. Diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Amada igreja, andar com Deus é uma jornada, é uma peregrinação. Assim como eles saíam anualmente em uma das 3 festas para ir em Jerusalém, ali, manter comunhão na casa de Deus, nós também estamos vivendo em uma peregrinação. Eles peregrinavam para chegar em Sião, para chegar em Jerusalém, e eu e você estamos peregrinando até a pátria celeste, até a nossa nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E nesta caminhada, todos nós encontramos obstáculos. É uma jornada exaustiva. Aliás, a vida em si é composta de cargas e sobrecargas que muitas vezes nos sobrecarregam. E somente aqueles que não querem ver ainda, não perceberam que viver é trilhar uma estrada cheia de altos e baixos. Nós vivemos por vales, nós vivemos por campinas, nós estamos em desertos, como também em oásis, meus queridos. Eu já disse várias vezes aqui neste púlpito e vou repetir quantas vezes for necessário, que nós vivemos neste mundo caído. Nós vivemos nesse mundo quebrado, e por viver neste mundo caído e quebrado, nós vamos peregrinar em desertos, em oásis, em vales, em campinas. Porém, torna-se ainda mais difícil a jornada para quem não tem aonde ir. Torna-se mais difícil a jornada para quem não tem um lugar para construir o seu ninho. Torna-se mais difícil esta peregrinação para quem não tem onde criar os seus filhotes, como a palavra do Senhor nos diz aí no verso 3 e no verso 4. Tendo nos mostrado que o povo de Deus tem em si aonde se aninhar, e onde é que o povo de Deus pode se aninhar? Na comunhão da igreja, no ajuntamento do povo de Deus, na comunhão dos santos. Todos aqueles que estão em Jesus devem se considerar santos. Amém? Vou repetir: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram regenerados, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, que foi justificado e que também já foi até glorificado, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, olha bem, 8, então, meus queridos, nós devemos nos ajuntar e devemos buscar esta comunhão dos santos. Eu sei que você pode e deve viver a sua vida devocional lá no seu quarto, como o próprio Senhor Jesus nos diz no Sermão da Montanha. Sem dúvida nenhuma, você tem que ter o seu lugar, tá bom? O seu lugar ali onde você se recolhe e conversa com Deus, você lê a palavra, você coloca sua alma diante do Senhor. Mas, olha bem, nós não podemos, em hipótese alguma, e nós não podemos abandonar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer enquanto igreja, que é estarmos juntos em comunhão. Por quê? Porque juntos em comunhão é que nós também, nesta peregrinação, vamos estar carregando as cargas uns dos outros. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Vamos passar por tribulações? Sem dúvida. Vamos passar pelo vale da sombra da morte, como o salmista nos diz? Sem dúvida, queridos irmãos. Mas nós não vamos passar sozinhos, porque enquanto igreja, nós estamos aqui para também, olha bem, levar as cargas uns dos
outros. Antes, porém, de mergulharmos aqui nos versículos que temos para hoje à noite, algo que precisa ficar bem claro para todo mundo aqui é o seguinte, é que o sofrimento, ele, por assim dizer, ele não manca, ele não é claudicante, pois ele está em um tripé inabalável. Que tripé é esse, pastor? O sofrimento, ele é inevitável. Então era inevitável para o peregrino sair lá da sua casa, viajar durante semanas, meses para chegar em Jerusalém e dizer, eu não vou passar por nenhum perrengue. Então é inevitável você passar a sua vida inteira aqui na terra dos viventes, até a sua mansão celeste, novos céus e nova terra, e de repente achar que você nunca vai sofrer. É inevitável. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. O sofrimento é inevitável, o sofrimento é intransferível. Assim como Jesus disse, Pai, se possível de mim passe este sacrifício, mas que seja feita a tua vontade. Jesus deveria beber aquele cálice. O sacrifício era dele, somente dele, não meu e não seu. Então tem algumas coisas na vida, tem alguns sofrimentos que é seu. Não é meu, não é seu, não é do outro, mas é próprio de cada um. Por isso que é intransferível. E o sofrimento também é muitas vezes inexplicável. Tantas vezes ele não fará sentido. Você não vai ter explicação. Você vai ser afetado e pronto. Irmãos, o som está indo embora. Não se concentre no som, se concentre aqui. Tá bom? Então, olha bem, sabendo dessas coisas, que o sofrimento é inevitável, intransferível, inexplicável, então, observe aqui o caso do salmista. Vamos olhar aqui para este caso. Meus irmãos, nós temos um homem, olha que coisa interessante, nós temos um homem que queria desfrutar da presença de Deus nos pátios do templo. Nós temos um homem que queria estar na presença de Deus, habitando na presença de Deus. Nós temos um homem que fala da casa de Deus como sendo seu lar e um lugar seguro para seus filhos. Nós temos um homem aqui que tem um coração de servo. Nós temos um homem também que prefere estar no templo do Senhor do que viver os prazeres deste mundo, conforme o versículo 10. Mas, com tudo isso, ele não vai deixar de sofrer, ele não vai deixar de passar pelos seus perrengues, meus queridos irmãos. Bom, feitas essas observações, vejamos agora por que o sofrimento do cristão é uma oportunidade para crescer, é uma oportunidade para amadurecer, é uma oportunidade de nos santificar e uma oportunidade de estarmos próximos de Deus. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida com Deus, durante toda a sua história de vida, os momentos mais próximos com o Senhor foram os momentos de sofrimento. E eu gostaria então de apresentar esta noite para vocês 3 verdades aqui. Primeira, baseado do verso 5 ao 8, é que o sofrimento é temperado pelo tempo. Segundo, é que o sofrimento ensina que a piedade nasce do nosso dever. E por fim, o sofrimento revela que Deus renova as nossas forças, meus irmãos. Então vamos lá. O sofrimento é temperado pelo tempo, meus irmãos. Olha bem, na hora do sofrimento, se há uma verdade que nos ajuda a perseverar, além do fato de saber que Deus é Deus e que nada foge dos seus decretos soberanos, é saber que todo sofrimento tem começo, meio e fim. Olha aqui que a palavra do Senhor vai nos dizer, no verso 6, volte seus olhos para o verso 6, por favor. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre à primeira
chuva. Interessante aqui, em uma outra tradução, a tradução transformadora diz assim: quando passarem pelo vale do choro, ele se transforma num lugar de fontes revigorantes. Né? Na nossa ARA, na Almeida, Revista Atualizada, está o Vale do Choro. Na Revista Corrigida, que eu acho que é uma tradução bem interessante para este momento aqui, diz que eles passam pelo Vale do Baca. Aqui na nossa tradução diz o quê? Meus queridos, no verso 6, passando pelo Vale árido. Na transformadora, na versão transformadora, quando passarem pelo vale do choro. Mas a Revista Corrigida, que é aquela mais antiga, né? Diz vale do Baca. O que seria este vale? Era um local árido, era um local de lágrimas, era um local onde cresciam as balsameiras, onde ali choravam, era um local de deserto, era um local onde o peregrino saía da sua casa e até chegar em Jerusalém, ele passava por este local extremamente difícil. E aquele local era chamado do Vale do Choro, o Vale do Sofrimento, o Vale do Desespero, o Vale árido. O salmista vai nos dizer, no verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Todo vale, inclusive o vale do choro, eu quero dizer para vocês esta noite, tem seu ponto de entrada e o seu ponto de saída. Todo vale tem as suas limitações geográficas, ele tem começo, meio e fim. E o sofrimento também que nos acomete tem começo, meio e fim. Tem hora marcada para começar e tem hora marcada também para terminar. Eu gostaria que você pudesse trazer à sua memória alguns momentos difíceis na sua vida. E quando nós estamos passando pelo Vale do Baca, pelo Vale das Lágrimas, pelo Vale árido, pelo deserto, nós achamos que nunca mais vamos sair dele. Ou pelo menos nós olhamos para os céus e dizemos assim: Senhor, até quando? Até quando? Mas eu quero dizer para você que ele não dura para sempre. Meus irmãos, o salmista diz, quando passarem pelo vale do choro, ou seja, é temporário. É temporário. Estamos apenas de passagem através desse vale árido e de lágrimas. Por isso que eu disse, irmãos, que o sofrimento é temperado pelo tempo. Você vai estar neste vale todo o tempo que o Senhor determinou. Você vai estar nesse vale o tempo necessário para Deus estar moldando o seu coração e o seu caráter. Quando Jó passou pelo seu sofrimento, parecia interminável, né? O sofrimento daquele homem. Mas lá em Jó 42, do verso 10 ao 13, a palavra do Senhor nos diz assim, olha: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Ele os consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Porque Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. O Senhor tinha enviado contra ele, cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Olha o que o texto nos diz agora. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. O nosso sofrimento,
O sofrimento aqui do peregrino do Salmo é temperado pelo tempo, tem começo, tem meio, tem fim, e graças a Deus por isto. Portanto, não se desespere. Acalme-se e espere em Deus. Espere no Senhor. No final, todos veremos que Deus é Deus, meus irmãos. No final, nós vamos poder, como Davi escreveu no Salmo 23, mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Então, olha bem, quando este salmista aqui, este peregrino, saía do seu lugar para ir a Jerusalém, da sua casa para ir em Jerusalém, talvez passando semanas para chegar até lá, o seu grande desejo de estar nos tabernáculos do Senhor, a alma suspirando e desfalecendo pelos átrios do Senhor, o seu coração e a sua carne exultando para estar na presença do Deus vivo, inclusive dizendo: pardal encontra casa, andorinha ninho também. E da mesma forma, Senhor, que os filhotes dos pardais, das andorinhas encontram casa, eu também quero encontrar refúgio no Senhor. Mas, mesmo esse homem desejoso de estar na presença de Deus, de estar na comunhão dos santos, de estar na casa de Deus, ele vai ter também as suas dificuldades, os seus sofrimentos. No vale do choro não se corre, no vale do choro se espera por Deus. Amém? No vale do choro segue-se o ritmo de Deus. Não há o que temer. Afinal, Deus está ao nosso lado, e nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer que Ele está cuidando de cada um de nós. Você está no vale do choro? Hein? Você está aqui neste vale do Baca, no vale árido? Então, ore ao Senhor e peça ao Senhor para que você esteja caminhando conforme Ele quer que você caminhe, e que você também esteja esperando, porque certamente um dia as suas lágrimas irão desaparecer, em nome de Jesus. Confie e caminhe com Cristo, meu irmão, minha irmã. Confie e caminhe com Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não desacredite nisso, em nome de Jesus. Agora, o sofrimento também vai nos ensinar a sermos piedosos. O sofrimento vai nos ensinar que nós temos o dever de peregrinar, nós temos o dever de enfrentar os grandes problemas da vida. Caminhar provoca sede, principalmente quando você está andando já por muito tempo em pleno sol escaldante no deserto. Então, o que a gente faz? Se não há um oásis com a presença de água, o jeito é cavar e encontrar o quê? Água. E é o que o salmista diz aqui, que os peregrinos faziam, irmãos. O que o texto nos diz? Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes o quê? Hein, irmãos, olhe para a tua palavra, para a sua Bíblia. Em um vale de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. De bênçãos. Olha que coisa fantástica. Há uma passagem lá em Números, em que o povo de Deus
estava no deserto. Olha que coisa fantástica. E no deserto você não tem água. E Deus foi até Moisés e diz para os príncipes pegarem os seus cetros e bater em tal lugar. E a única coisa que os príncipes vão fazer é o seguinte: eles vão cantar dizendo assim: brota, ó poço. Eles vão louvar a Deus dizendo: brota, ó poço. A letra é essa. Não tem teclado, não tem bateria, não tem violão, não tem contrabaixo. Os cetros dos príncipes vão bater e brota, ó poço. Todo o povo, brota, ó poço. Agora, olha o improvável. No meio do deserto de Zim, está lá em Números, de repente, ter água. Você batendo ali com os cajados. Mas quem mandou o povo, os príncipes, baterem com os cajados? Quem mandou? O Senhor. E quando Deus manda, a gente só obedece, irmãos. Então, eles clamavam: jorra poço, brota poço, e louvando a Deus, cantando ao Senhor, louvando a Deus com os seus cetros, com os seus cajados. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que de repente começou a borbulhar água. O improvável aconteceu. É muito bom quando o improvável chega na nossa vida, né? Nos pega de surpresa. E aí então, no nosso sofrimento, irmãos, nós, sem dúvida nenhuma, temos que contar, olha bem, que, mesmo passando pelo vale do choro, Deus pode transformar este lugar em fontes revigorantes. Amém? Deus pode fazer com que saia água deste deserto, bálsamo para a sua vida. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, a palavra do Senhor nos diz, as bênçãos o cobrem a primeira chuva. Na hora do sofrimento, nós somos forçados a fazer determinadas coisas, mesmo sem sentir vontade e mesmo achando um absurdo. Mas aí nós vamos descobrir depois, meus queridos irmãos, é que, agindo Deus, quem vai impedir? Em nome de Jesus. Então, você vai ver no verso 8: Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aquele homem estava desejoso para chegar nos átrios, mas esse homem também estava passando pelo vale ali da lágrima, pelo vale árido, e ele só tem o Senhor, só tem o Senhor, graças a Deus por isto. E em terceiro e último lugar, o texto também vai nos mostrar que o sofrimento renova as nossas forças. E passar por dificuldades na nossa peregrinação aqui na terra dos viventes, é uma oportunidade imperdível para você rever a sua vida, para você rever o que você crê, inclusive até mesmo para que haja salvação. Mas para você que está aqui esta noite e é crente em Jesus, uma oportunidade de santificação. Porque quando nós estamos passando realmente pelo vale árido, pelo vale do choro, Deus trabalha o nosso coração. Então, nesse sentido, vou dizer algo que você pode até dizer: pastor, como é isso? Nesse sentido, sofrer faz bem em determinados momentos das nossas vidas. Agora, só desfruta bem do sofrimento quem sabe que ele é temperado pelo tempo. Lembram? Ele tem começo, meio e fim. Quem aprende também que a piedade nasce do dever,
mesmo diante do improvável, continue crendo, continue cavando. Mesmo diante do improvável. Não desacredite, continue batendo ali. Por quê? Porque é no sofrimento que Deus vai renovar as nossas forças, meus irmãos. Você que está aqui esta noite, quantas vezes ou quantas experiências você tem para contar no que diz respeito a grandes pelejas da vida? Você pode trazer à memória? Observe que no vale, o salmista se viu carente de força para prosseguir e até cavar um poço para beber água. Sem água, como eu disse, ele morreria. Então, de onde veio a força daquele salmista? De onde vem a nossa força quando nós estamos passando pelo vale do choro? De onde? Hein, amados? Do Senhor. Note, portanto, que é o sofrimento que nos ensina a encontrar força em Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora, olha bem, se a sua força vem de qualquer coisa em você ou nesta vida, se a sua força vem das suas posses, se a sua força vem de pessoas primeiramente, se a sua força vem de posições, vem de privilégios, vem do seu trabalho, então eu quero dizer para você que você vai sucumbir. Porque na realidade, a nossa força deve vir do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que estava fortalecendo este homem aqui até chegar ali em Sião, em Jerusalém, meus irmãos. É o Senhor. Aliás, a alegria do Senhor é a nossa força. É no sofrimento que nós experimentamos a misericórdia, é no sofrimento que nós experimentamos a graça de Deus, é no sofrimento que nós experimentamos a bondade de Deus. Na realidade, é no sofrimento que você, olha que coisa interessante, é que você redescobre até mesmo a sua fé perdida. Até a sua fé perdida. Amada igreja, o sofrimento é uma oportunidade imperdível de salvação e santificação. Portanto, fortaleça-se, porque o sofrimento de Deus tem tempo para começar e para terminar. Tem data e hora para começar e para terminar. Nós vamos somente atravessar o vale do choro. Mas o Senhor Jesus também atravessou o vale do choro. Ele caminhou esse vale antes de nós. E ele foi para a cruz. O vale da morte foi ali para Jesus, se colocando no meu lugar e no seu lugar. É por isso que, olha bem, esta cruz nós nunca vamos experimentar, porque o nosso Redentor morreu por mim e por você ali. E teve começo, teve meio, teve fim, porque no domingo ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amada igreja, este sofrimento nos ensina que nós devemos viver uma vida de piedade, mesmo contra as probabilidades. O que eu quero dizer com isso? Mesmo você não encontrando ali luz no fim do túnel, eu quero dizer para você, continue orando, continue lendo e continue crendo, continue orando,
continue lendo a palavra de Deus e continue crendo, porque Ele virá até você. Ele virá até você. Como também renova as nossas forças. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo: quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Então permitam-me, a título de passos práticos dados aqui pelo salmista, permita-me aqui trazer algumas aplicações. Primeiro, decida-se de coração a seguir o caminho da cruz de Cristo. Olha aqui que nos diz a palavra do Senhor no verso 5. Bem-aventurado o homem a força está em ti, cujo coração, olha bem, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então decida-se de coração a seguir a cruz de Cristo. Nós devemos carregar a nossa própria cruz. Segundo, dedique-se com fé a receber de Deus graça e força para prosseguir. Porque o texto nos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quem nos dá graça para prosseguir é o Senhor. É o Senhor. Talvez, por exemplo, vamos voltar os nossos olhos para a história, para alguns homens que morreram em nome de Jesus, e você vai dizer assim: meu Deus, que homem é este? Nossa, como Paulo morreu, foi decapitado por mando de Nero. Pela tradição, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. João, o apóstolo amado, ficou preso ali na ilha de Pátimos. Aqueles chamados pais apostólicos, depois ali dos apóstolos mesmo que andaram com Cristo Jesus, também morreram da mesma forma. E você pode olhar e dizer: nossa, que homens foram estes? Mas você não deve exaltar estes homens. O que nós temos que exaltar é a graça de Deus que sustentou estes homens. Amém? Porque tenha certeza absoluta que se nós passarmos por um grande sofrimento ou por uma grande perseguição, não é a nossa força, é a força do Senhor. Então, irmãos, terceira, determine-se a fazer de todos os seus momentos uma oportunidade para receber e repartir a graça de Deus. Ou seja, faça do vale do choro um lugar de fontes revigorantes, como está aí no verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Uma quarta aplicação: desloque a sua visão desta vida para a vida por vir. Siga de força em força até se apresentar a Deus em Sião. Como está no verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Jerusalém e em Sião. De força em força, de dia em dia, nós vamos chegar lá. Peregrinando, nós vamos também chegar à nossa pátria celeste. E a última aplicação: dobre-se em oração, do começo ao fim desta jornada, clamando pela graça de Deus. Olha aqui que o texto nos diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Não tem como peregrinar se você não estiver clamando, se você não estiver buscando ao Senhor. Portanto, amada igreja, que você esteja se refugiando pela fé em Jesus Cristo. Amada igreja, que você esteja buscando também a comunhão dos santos. Amada igreja, que essa comunhão possa fortalecer você a tal ponto que você consiga atravessar o vale do choro. Amada igreja, aninhe-se em Cristo, como também
na igreja do Senhor Jesus. Que eu e você possamos fazer da comunhão da casa de Deus, da sua tenda, a nossa peregrinação até o céu. E que juntos, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, tendo Cristo como nosso irmão mais velho, o filho primogênito do Pai, que juntos nós possamos estar marchando para a pátria celeste, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Você que pode ficar de pé, por favor, só quem realmente puder ficar de pé. Santo Deus, eterno, bondoso Pai, olhando aqui para este homem, para este salmista, encontramos um homem com seu coração afornalhado, queimando, para estar na Tua presença, nos Teus átrios, na Tua casa, querendo chegar ali em Sião, em Jerusalém, para adorar ao Senhor, para estar na Tua presença. Ó Deus, nós hoje, depois de séculos e séculos, até milênios, hoje nós temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, como igreja. Não precisamos mais ir em Sião, em Jerusalém, geograficamente falando, mas temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Ó Senhor, que o Senhor esteja, Deus, queimando os nossos corações, a fim de que, enquanto igreja, possamos estar também tendo este desejo, ó Senhor, de louvá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo. E sabemos que a nossa caminhada não é fácil. Quantos dias ruins, Senhor, quantas lágrimas, quantas noites sem dormir, quantas preocupações, quantas vezes o coração ali apertado, Senhor. Oh Deus, o Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a ansiedade de cada um. O Senhor conhece a lágrima de cada um. O Senhor sabe quem está aqui, ó Deus, no vale do choro, no vale das lágrimas. Mas eu tenho certeza absoluta que não vamos chegar até Sião, até Jerusalém, até a nossa pátria celeste. Não vamos chegar sozinhos, porque o Senhor está indo à nossa frente. E também que possamos aqui, Senhor, estarmos juntos, se formos, Senhor, cair por algum motivo, se formos de alguma forma escorregar, que possamos ter irmãos, que possamos ter uma igreja que também esteja ali nos acolhendo, nos sustentando. Ó Deus amado, faça isto conosco, Senhor, faça isso conosco, que possamos insistir diante do sofrimento, possamos orar, que possamos buscar, que possamos clamar, mesmo não vendo nada no horizonte, mesmo não vendo, ó Deus, nada ou nenhuma evidência, mas que o Senhor esteja dando graça e que a partir das nossas fraquezas encontremos força, porque a Tua graça é que nos sustenta. Ó Deus bendito, que possamos realmente ter estas fontes revigorantes. Abençoe os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoe cada família representada, cada família aqui eu oro para que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Abençoe cada pai, cada mãe, cada irmão, cada criança, cada família, aqueles também que estão em suas casas, Senhor. Abençoe, ó Deus bendito, porque, ó Deus, um dia estaremos com o Senhor definitivamente. Ó Deus bendito, seja com cada um em nome de Jesus. Todos digam amém, amém.